Olá, meu nome é Maiara, eu sou enfermeira e hoje nós vamos falar sobre a sonda vesical de Demora. Nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais, as indicações e os cuidados de enfermagem. Vamos lá? O que é a sonda vesical de Demora? Eu trouxe para vocês uma ilustração bem legal. Então, ela é uma sonda fina e flexível que é introduzida no canal da uretra, chega até a bexiga e tem função de facilitar ou drenar a urina que fica armazenada dentro da bexiga. Quem pode passar a sonda vesical de Demora? Este é um procedimento privativo do enfermeiro, conforme a resolução do COFEM. Quem precisa usar a sonda? Então, a sonda ela é indicada em várias circunstâncias. Uma delas, nós temos aqui duas pessoas muito apertadas para ir ao banheiro, né? Dá para ver no desenho aí o desespero deles. Então, eles podem estar sofrendo de incontinência urinária. Nós falamos sobre incontinência na aula anterior. Um dos casos em que é indicado a sonda de Demora é quando o tratamento convencional que nós falamos, né? Como eu posso tratar, como eu posso melhorar o meu esfíncter, que é o músculo que segura a urina para ela não sair sem a gente perceber. Quando esses recursos se esgotam e existe um prejuízo muito grande para a pessoa, né, que tem a incontinência, é indicada a passagem da sonda, tá? Um dos exemplos que nós podemos colocar aqui são pacientes que, além dessa disfunção, tem o canal da uretra dilatado, então ele também não consegue segurar a urina, certo? Essa é uma das situações em que a sonda pode ser passada. Uma outra situação bastante comum é para pacientes que por algum motivo têm obstrução do canal uretral. Então aqui nós colocamos hoje essa imagem de um homem, né? É uma uretra de um homem. Isso aqui é a próstata e ela está aumentada, hipertrofiada. Essa hipertrofia ela pode acontecer por idade, né? Com o avanço da idade existe a probabilidade dessa próstata aumentar, por infecções bacterianas, tá bom? E por neoplasia, por câncer. Então, eu vou estreitar o meu canal da uretra, dificultando a saída da urina. Isso causa muita dor ao paciente, muito desconforto. Por isso que em situações de obstrução é indicada a passagem da sonda, certo? Aqui, nós estamos vendo aqui a bexiga cheia e após a passagem da sonda, essa bexiga ela já está esvaziando, melhorando a qualidade de vida desse paciente que tem esse prejuízo aí na função urinária dele, certo? Uma outra situação em que há necessidade da passagem de sonda são os pacientes que vão para procedimentos cirúrgicos, alguns deles muito específicos. Pacientes que fazem uso de anestesia geral, pacientes que fazem uso de raquianestesia também. Por quê? Dependendo da cirurgia, o médico ele vai manipular os órgãos, então ele precisa que a bexiga esteja vazia, para ele fazer essa manipulação da forma correta, afastar o órgão para abordar um outro. Então a sonda ela auxilia nesse processo de esvaziamento de bexiga para que ela não fique cheia, melhore assim o médico fazer o procedimento, tá bom? Um outro ponto importante, dependendo do procedimento cirúrgico, o paciente ele pode ter alguma intercorrência dentro do centro cirúrgico, que nós vamos falar aqui no próximo slide. O paciente lá numa UTI com um monte de dispositivo. Então, eu preciso controlar o volume de líquido que é infundido nele durante o procedimento e o quanto está saindo, para verificar se a função renal do paciente está ok. Pacientes que são de UTI, além do grande volume, né, de medicamentos, vocês vão ver aqui nas imagens, a bomba de infusão, né, aqui é uma ilustração, mas a carinha da UTI é mais ou menos essa aí que vocês estão vendo na imagem. Esses pacientes eles podem ao longo dessa internação na UTI desenvolver disfunções renais. Então o controle hídrico, que é o controle do volume de urina, é muito importante para ativar um sinal de alerta. Uma outra necessidade em cirurgias para passagem de sonda são aqueles procedimentos em que o paciente precisa manter a sonda após o procedimento
Para quê? Para melhorar o processo de cicatrização. Então, se o médico vai fazer uma abordagem na bexiga, na próstata, no canal da uretra, e para que ele tenha uma recuperação tranquila, a sonda é mantida por mais um tempo, para ajudar a cicatrizar aquele tecido ali que foi manipulado. Pacientes também que fazem cirurgia com a abordagem próxima ali à bexiga, ou até mesmo na bexiga, podem ter algum tipo de sangramento. Então, a sonda, ela ajuda a gente observar e evitar a presença de coágulos também. Então, nesse caso, nós vamos falar uns slides mais para frente, que é indicado a sonda de 3 vias, porque a gente consegue fazer irrigação, ou seja, a sonda ela não serve só para tirar a urina, ela ajuda em alguns procedimentos. Por exemplo, o paciente está sangrando, eu vou irrigar, eu vou lavar essa parede aqui, que nós estamos vendo aqui na imagem, e eu vou evitar a formação de coágulo. Esse soro vai entrando de forma contínua, saindo e fazendo a lavagem da bexiga, e do canal aqui da uretra que está protegido pela sonda, especificamente da bexiga, para que o paciente não tenha nenhuma intercorrência. Os pacientes que também têm disfunção renal grave e por algum motivo também não conseguem eliminar a urina de forma espontânea, também tem indicação de passagem da sonda. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a passagem da sonda. E aqui eu queria fazer uma pausa com vocês a respeito do procedimento. O paciente que estiver orientado tem que ser avisado como será o procedimento, Deixe o lugar reservado, um ambiente tranquilo, não exponha partes do corpo do paciente que não tem necessidade de ficar exposta, apenas a região onde vai ser feita a passagem da sonda. As mulheres costumam ficar praticamente ali na posição ginecológica. Então, explique para ela que ela vai ter que ficar naquela posição até o término da passagem da sonda. Os homens não têm necessidade, porque a anatomia já favorece a passagem da sonda adequadamente, sem precisar pedir para ele se movimentar muito. E explique, tá bom? Explica ao paciente. Não se esqueça sempre de higienizar as suas mãos, deixar lá um carrinho de curativo com todo o material que nós vamos falar aqui separado. Então, o primeiro material são os materiais de proteção individual, tá? Algumas instituições eu não coloquei aqui, mas existe um protocolo com avental também. Então, nunca se esqueça. É um procedimento que você tem contato com material biológico, pode acontecer alguma intercorrência, então vá com seu óculos, com a máscara, com o avental, tudo certinho conforme o protocolo da sua instituição. Um outro material que vocês vão precisar é o kit de sondagem de demora. Eu trouxe essa imagem aqui para você ver. Ele é um kit prontinho, já todo esterilizado, lembrar que o procedimento é estéril. Nos casos em que os kits não tenham os algodões dentro, reserve aí a sua gaze, tá? Coloca lá de forma estéril dentro do campo. Nós vamos precisar da solução para fazer antisepsia, tá bom? Conforme o protocolo institucional. As luvas estéreis. Nós vamos precisar também da sonda vesical de demora. Aqui eu vou pedir um pouquinho a atenção de vocês. Faça uma avaliação no canal da uretra do paciente. Às vezes você vai lá e pega uma sonda mais fina do que o canal da uretra, Você vê que o canal ali está um pouquinho dilatado. Nas mulheres é meio padrão, mas nos homens podem acontecer também. E é mais fácil de visualizar. Então, avalie direitinho o canal da uretra do paciente para a escolha da sonda, tá bom? Para que você não tenha que fazer a troca dessa sonda por uma de maior calibre, E assim evitar o vazamento. Uma vez que tem presença de vazamento de urina ali pelo canal da uretra já com a sonda, quer dizer que essa não é a sonda adequada. Então, veja isso direitinho junto com o médico. Uma outra dica, seu paciente está apresentando sangramento na urina. Então, essa sonda que nós mostramos aqui, que é a sonda de 2 vias, talvez não seja mais adequada para ele. Se ele está apresentando sangramento, tem um histórico lá de tumor de bexiga, eu tô com muita dificuldade de urinar e quando eu urino sai presença de coágulo. Então, esse paciente pode precisar de fazer uma irrigação, que é a entrada do soro pela sonda. Então, a função da sonda não é só esvaziar, ela também ajuda na lavagem da bexiga e, em alguns casos, até medicamento. Então, veja corretamente com a equipe
Qual a necessidade do paciente referente ao calibre e o tipo de sonda? Nós vamos precisar da seringa de 20 ml. Eu sempre oriento duas, tá? Uma para nós colocarmos a xilocaína dentro e a outra para nós fazermos inflar o cuff, tá bom? Veja, vou passar aqui um pouquinho os slides só para vocês entenderem uma coisa. A agulha 40x12 para fazer a aspiração da água destilada, que está aqui nesse item. A xilocaína, primeiro uso, não pode ter sido usada em ninguém. O saco coletor. Como nós estávamos falando, no homem, nós temos que injetar a xilocaína dentro do canal da uretra antes do paciente. E aí, a outra seringa, nós vamos aspirar aqui a água destilada. Fique só atento ao volume que é indicado pelo fabricante na sonda, tá? Que vocês vão observar aqui nessa pontinha que existe um volume adequado para cada sonda, certo? E a fixação. A fixação, se você não tiver um como esse aqui, que ele é moderno, ele é fácil de trocar e de manipular, pode fazer com micropore, mas não esqueça de fazer essa fixação adequadamente para o paciente não ter nenhuma complicação por tração de sonda, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem. Então, primeiro da lista, higiene íntima adequada. Isso aqui é muito importante, não é porque o paciente está sondado que nós não precisamos fazer uma higiene íntima adequada. Principalmente aqueles pacientes que vão para casa com a sonda vesical de demora. A gente percebe que existe um medo muito grande na manipulação da sonda e isso faz com que essa higiene não seja feita de forma adequada. Então, não tenha medo de lavar com água e sabão. Mulheres, não tenham medo de se tocarem ou quem está fazendo higiene, faça uma higiene íntima muito bem feita. Nos homens, da mesma forma, tá bom? Então, nós vamos precisar observar o aspecto e a quantidade da urina drenada. Nós já falamos sobre a importância do volume da para diagnósticos médicos, para definição de tratamento. Então, nós que fazemos o cuidado, temos que fazer uma anotação adequada, ou seja, coloque o volume correto, coloque o aspecto, a coloração da urina, se está limpa, se está clara, se está de cor alaranjada, se está com cor de Coca-Cola, se tem presença de grumos, se tem presença de hematúria, que é o sangramento, a presença de coágulos. Tudo isso é importante para que o paciente tenha uma evolução adequada dentro da clínica onde ele está internado. O paciente que está em casa, sobre cuidados de home care, da mesma forma, tá bom? Uma outra dica é manter uma boa fixação da sonda. Isso faz com que evite a tração. A tração da sonda pode gerar ao paciente inúmeros prejuízos, como lesão no canal da uretra, risco de infecção. Então, mantenha sempre essa sonda bem fixada. A troca é feita a cada 24 horas, mas não quer dizer que se você recebeu o seu plantão, aquela sonda já foi fixada e por algum motivo ela está mal fixada ou o paciente teve uma sudorese muito intensa, refaça, tá bom? Não tem problema nenhum, mas mantenha o paciente seguro. Mantenha sempre a bolsa coletora, abaixo do nível da bexiga. Nossa urina ela sai por gravidade também, então é importante que essa sonda fique sempre abaixo do nível da bexiga. Não encoste essa bolsa coletora no chão, tá? Risco de infecção, risco do paciente levantar e pisar, tracionar e causar lesão, perder todo o sistema da sonda, desconectar o coletor do sistema fechado. Tem gente que finge que não viu, vai lá e coloca de volta. Nós estamos levando bactéria para o paciente, então evite, tá bom? Outra coisa, se for necessário manter o coletor acima da altura da bexiga, esse paciente vai fazer um exame, eu não tenho onde colocar, a minha maca é estreita, pequena, não tenho um adaptador para poder colocar a bolsa ali. Mantenha o clamp fechado, tá bom? E não esqueça de abrir após a realização do exame ou procedimento que o paciente vai fazer que precise manter essa sonda acima da altura da bexiga. Uma outra dica, esvazie o coletor sempre que estiver cheio. Mas enfermeira, eu só esvazio meu coletor meio-dia, que é a hora que eu faço o controle hídrico. Antes disso, encheu,
esvazia, tem risco do coletor se romper. É um sistema fechado, se ele se romper, vai trocar tudo. Olha o trabalhão que você vai ter. Então, 10 horas da manhã estava muito cheia, esvazie. Meio-dia, o horário que você vai fazer sua anotação, volta lá, esvazie novamente e soma com o volume de urina que já tinha no horário anterior que você esvaziou. Isso é muito importante para a equipe que está cuidando do paciente, tá bom? Quem está com sonda pode coletar exame de urina sem contaminar o sistema? Pode. Vou falar aqui para vocês aqui nesses últimos itens. Como que eu faço isso? Na verdade, não é na sonda, é lá no coletor, tem um dispositivo de silicone apropriado, que é possível fazer a coleta da urina. Eu vou te explicar como. 30 minutos antes do paciente fazer o exame, você vai ter que fechar o clamp, tá bom? Deu os 30 minutos, você vai pegar um álcool a 70%, vai lá naquele local indicado, que é o local certo para fazer a coleta de urina na sonda, faça a asepsia com álcool 70% e a punção tem que ser feita com a agulha 25/7, tá? Porque a agulha mais grossa, ela pode fissurar, romper ou causar em algum momento vazamento ali naquela ponta daquele dispositivo que é próprio para a coleta de urina. Então, use a agulha mais fina, a 25/7 e 10 ml de urina é o suficiente, tá bom? Para que o exame seja fidedigno. Esse paciente ele vai fazer um exame de urina comum, mas você está verificando na hora que você está lá, né, fechou, deixou os 30 minutos, presença de grumo, coloração leitosa, né, aspecto leitoso, dá um toque para a equipe médica, já pega o potinho de urocultura. Se for só urina bem, tudo bem, mas se precisar, né, pelo aspecto da urina pedir uma urocultura, o pote já tá, a urina já tá no potinho correto. É uma dica aí que a gente fazia muito na clínica médica, tá bom? E não demore para encaminhar esse frasco para o laboratório. Isso é muito importante. Tem gente que esquece lá o potinho, 1, 2 horas, fala, vou mandar. Não adianta mais, ela não vai ser tão fidedigno o exame. Então hoje era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Me sigam no Instagram, tá bom? Vou deixar lá na descrição do nosso vídeo. E até o próximo. Tchau!